Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje aqui do Falando de Ioiô, a gente vai continuar as nossas análises técnicas do Campeonato Brasileiro de Ioiô. E o campeonato da vez é aqui a categoria 1A, a categoria principal e mais importante. Lembrando que a gente já fez aqui análises completas da categoria 1A Amador, certo? E também das demais categorias num outro vídeo, 2A, 3A, 4A, 5A, separado. Hoje aqui o papo é só pra gente analisar a modalidade 1A, beleza? A edição de 2023 foi a edição com a menor quantidade de participantes, de competidores de todas, certo? Então a gente vai analisar aqui as preliminares, né, os freestyles eliminatórios rapidamente e em seguida vai analisar as finais. E no caso aqui, as eliminatórias basicamente serviram para colocar a ordem de apresentação dos finalistas, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui com o que na minha opinião já é o melhor freestyle do campeonato, pelo menos para mim. Vamos começar aqui, é claro, com a eliminatória do Daniel Borges, pessoal. Vamos lá então, ele que tá jogando com o Ioiô Factory Miracle aqui, usou música nacional, o que não é uma coisa muito comum de ver. E foi, sem dúvida alguma, um freestyle muito bom, muito bem montado, muito bem executado. Vocês vão ver que a quantidade de negativos ali ficou muito baixa. E ele fez muita coisa difícil, muita coisa arriscada, muitas manobras que dão ponto. Vocês podem ver aí que ele já tá com 19, 20 cliques, então é muita coisa considerando que a apresentação acabou de começar. Com certeza classificou em primeiro e foi mega merecido, certo? Aí ele faz o combo frontal dele também bem consistente, com alguns elementos novos, algumas coisinhas novas. Um hook menos 2.0, um bind mais difícil. Aí ele faz umas manobras na horizontal para aumentar a variação das manobras que ele está fazendo. Isso é bem legal. E de novo, tudo super bem executado. Binds difíceis, que eu dou 2 cliques. Manobras envolvendo o pescoço, que também são complicadas, que ele acertou tudo. Então tudo que era importante ele acertou, ele terminou com uma pontuação altíssima pra mim e foi muito merecido. Indo aqui agora já pro Gustavo Amaral, logo em seguida a gente avalia aqui a pontuação geral de todo mundo. Gustavo que também joga muito bem, tem um A muito bom. Começou bem ali com poucos erros, vai ter alguns errinhos ali, mas de novo ele também tem um estilo de manobras que pontua bem. Né, vários elementos que são bem fáceis de você distinguir uns dos outros e dar a pontuação. Alguns erros aí, como vocês podem reparar, mas nada muito grave não. E aí ele continua jogando, faz agora uma sequência de hops, que também dá uma pontuação legal quando ele acerta. Até agora poucos erros, então isso com certeza ajuda a pontuação dele a aumentar. E é aquilo que eu sempre digo, quando ele erra, ele consegue se recuperar rápido, isso é muito importante. Se você tem vários erros na apresentação e você se recupera rápido deles, eles não impactam tanto assim. Mais alguns hops aí, a apresentação tá terminando, um hook 2.0 e ele errou esse bind no finalzinho, eu dei um negativo, mas ele terminou com 36 menos 5, uma pontuação muito boa também para a eliminatória de Campeonato Brasileiro. E agora a gente já vai pro Felipe Fenrich, pessoal, que pra quem já conhece sabe que ele tem manobras muito difíceis, muito arriscadas. Começando com esse next toe no pescoço, muito difícil. As apresentações dele são sempre muito ambiciosas, muita coisa arriscada em sequência, só que como vocês vão reparar, ele também tem mais erros do que os outros. Como ele também se recupera rápido, isso não impacta tanto, e como ele acerta coisa muito difícil, né, a pontuação dele fica alta mesmo com os vários errinhos. Mas hook 3.0 é bem difícil, então ele faz uma série de manobras bem complicadas e tá acertando boa parte das coisas que são realmente difíceis, então isso é bem impressionante. Muitas variações aí de hooks, combo de chopstick, que ele acabou errando alguns elementos, mas ainda assim pontua muito bem, então poxa, realmente é uma apresentação muito arriscada e muito boa. Essa manobra é uma das minhas preferidas dele, mas infelizmente ele acabou errando. Mas vocês podem ver, ele já tem vários erros e muita coisa difícil que ele acertou. Aí a música já tinha terminado, então eu não dei o clique e ele terminou com 47 menos 10 pra mim. Lembrando que essa não é a pontuação oficial que a gente vai comparar na sequência. Indo agora pro Eduardo Moma, que jogou com Magic Note, vocês já vão perceber que ele joga bem mais lentamente, bem mais suave, certo? E isso faz com que a quantidade de erros que ele tem seja menor até do que a do Felipe, por exemplo.
Só que ele também não faz tanta coisa difícil, tanta coisa arriscada, e ele não faz tantos elementos, como vocês vão reparar. Então ele faz uma manobra um pouco mais simples e demora para você chegar no elemento seguinte. Aí foi interessante vários chopsticks no combo frontal, então isso é bem bacana em termos de pontuação. Aí ele faz mais alguns elementos, o combo não é tão longo, mas é bem eficiente esse combo frontal que ele fez, dá uma pontuação legal. Foi o ponto alto, acredito, da eliminatória dele, do Eduardo Moma. Alguns erros aí, como vocês podem ver. E a apresentação dele já tá terminando e infelizmente ele não vai conseguir fazer mais muito ponto. Fez um aí, acabou errando e terminou com 15 menos 7. Certo, pessoal? Não fez tantos pontos assim. Indo agora pro nosso próximo jogador, que é o Lucas Red, que ele já vai começar a jogar aqui. Ele joga bem rápido e ele tem como que eu posso dizer, um controle muito bom das manobras, porque as manobras elas fluem muito bem umas com as outras. Aí ele tentou fazer algo na horizontal, mas não valeu muita coisa, não deu muito ponto. Geralmente, manobra na horizontal não vale muito pra eliminatória, a menos que você seja muito bom em horizontal, caso contrário não compensa muito. Aí mais alguns elementos, infelizmente ele tá tendo alguns errinhos aí, mas ele tem uma fluidez boa, só que ele também erra bastante. E como o que ele faz não é tão difícil, o que costuma acontecer ele se recupera rápido dos erros, certo? Só que ele erra bastantinho e a pontuação dele não sobe tanto porque muitas das coisas que ele faz não são super arriscadas, certo? Algumas manobras interessantes aí, alguns elementos que envolvem o pescoço, que envolve o braço ali antes. Alguns errinhos, algumas coisas repetidas que você acaba não dando ponto na segunda vez, infelizmente. E a apresentação dele se aproximou do fim e ele terminou com 22 menos 6 aí na eliminatória, pessoal. Vamos agora pro André Shinji, pessoal, que como vocês podem perceber, está jogando com a camiseta branca e isso nunca ajuda muito quem é juiz, né? Então sempre aquela dica de usar roupa escura quando você estiver se apresentando. Mas ainda assim, ele fez muita coisa bacana, mas vocês vão ver que ao contrário de alguns outros jogadores, que a gente já falou aqui, ele não se recupera tão rápido dos erros, justamente porque as manobras que ele faz são mais complexas do que boa parte dos outros jogadores, certo? Mas combos muito bons, pena que não dá pra ver tão bem aí na filmagem, no vídeo, mas combos muito bons mesmo, manobras muito legais, que realmente é bem interessante de ver. Aí você viu que ele demorou um tempinho pra fazer o próximo arremesso, pra fazer a manobra seguinte, logo em seguida ele já errou. Então essa questão de você demorar um pouco pra transitar entre elementos, entre manobras que pontuam, faz com que a sua pontuação no fim das contas não fique tão alta, que vai ser o caso aí. Além dos vários errinhos, como vocês estão percebendo que isso subtrai muito a pontuação. E quando ele erra, vocês viram que ele demora um pouquinho pra se recuperar. Isso faz com que a pontuação dele, de novo, não suba tanto. Aí ele acabou errando no finalzinho, infelizmente, e terminou com 20 menos 9, pelo menos pra mim. Indo agora pro Gabo, pessoal, o Gabriel Pedrosa, que vai se apresentar aí, o último, né, das eliminatórias que a gente tem aí pra analisar hoje. Ele começou com uma manobra de braço, não é muito usual, mas foi interessante. Ele joga mais devagar, isso porque a corda que ele usa é mais longa, é mais comprida, então isso faz com que os movimentos fiquem um pouco mais lentos, só que ao mesmo tempo ficam agradáveis de ver, então eu acho bacana. Alguns errinhos aí, como vocês podem reparar, e os movimentos que ele faz muitas vezes são alguns giros ali que a gente não dá tanto ponto, não são tão difíceis, tão arriscados, mas quando ele acerta é bem legal. Música bem calminha, bem tranquila, como vocês podem reparar aí. Mas vocês viram, a pontuação dele não sobe tanto porque ele demora um pouco também. Não é aquela coisa de várias manobras em sequência, como é o caso, por exemplo, do Gustavo e do Felipe, certo? Mas quando ele acerta umas manobras é legal, a gente dá a devida pontuação aqui, certo? Alguns erros aí que realmente prejudicam esse finalzinho aí, foi problemático, com certeza, pro Gabo na pontuação final dele, a ponto de ele ficar com 20 menos 8, certo, pessoal? E aqui, só pra gente analisar em mais detalhes a pontuação. Primeiramente, ali na direita, você tem Tech Execution oficial, ou seja, a pontuação oficial dos cliques, certo, pessoal? Que vai até 60 pontos, tanto na eliminatória quanto na final. Na pontuação oficial, o Daniel ficou com 60, pra mim
também, né, 60 pontos, foi com certeza o que clicou mais disparado, não tem nenhuma dúvida disso. E só para vocês entenderem, a parte laranja é a minha pontuação. Por exemplo, o Daniel fez 59 positivos e 1 negativo, logo ele fez 58. E isso, como ele teve a pontuação total máxima, a quantidade máxima de cliques na eliminatória, pelo menos para mim, ele fica com os 60 pontos. Já o Felipe, ele fez 37, né? Ele fez 47 positivos e 10 negativos. De novo, para mim, essa não é a pontuação oficial. E ficou com 38,3, certo? Então, é uma regrinha de 3. Ou seja, o Daniel, que teve a maior pontuação, teve 58 cliques, fica com a nota máxima, fica com 60 pontos, certo? E os demais é proporcional. Por exemplo, o Lucas Red fez 16 na minha contagem, certo? 16 ao todo. E o Eduardo Moma fez 8. Logo, o Lucas Red tem o dobro da pontuação do Eduardo Moma. Veja que o Lucas Red ficou com 16,6 na execução técnica e o Eduardo Moma ficou com a metade, 8,3, justamente porque o total de cliques foi a metade. Beleza? Isso é bem interessante para você entender como que esses números são formados. Beleza, pessoal? E aqui, só olhando os resultados oficiais, vocês podem ver aí que o Daniel realmente ganhou com muita vantagem, foi realmente uma pontuação muito expressiva, execução dele foi show de bola, controle também excelente, coreografia, controle corporal, foi realmente uma eliminatória excelente, de longe, disparado, mas assim, sem sombra de dúvidas, o freestyle de eliminatória de maior nível que a gente já viu no campeonato nacional, assim, mas assim, disparado, de longe, não tem nenhum, não consigo lembrar de nenhum que chegou perto, assim, em questão de pontuação, em questão de execução e dificuldade do que foi realizado, certo? O Felipe também mandou bem demais, né? Como vocês viram, ele tem um estilo muito arriscado, então ele acerta muita coisa difícil e erra muita coisa também, então a pontuação ali subtrai bastante, como vocês puderam notar ali nos meus cliques, certo? E isso comprometeu ali a execução, comprometeu o controle, mas ainda assim foram notas interessantes. Já o Gustavo, ele clicou consideravelmente menos ali que o Felipe na pontuação oficial, mas vocês podem perceber que os evals dele foram maiores, ou seja, a execução dele foi melhor porque ele errou menos que o Felipe, isso também se refletiu no controle das manobras, a coreografia também, porque quando você acerta bastante, você acerta coisas na batida da música, né, então errar manobras faz você perder na coreografia também, isso não tem dúvidas, certo? Então o Felipe e o Gustavo no fim das contas terminaram bem próximos na pontuação ali da eliminatória. Logo depois veio o Gabriel Pedrosa, que jogou bem, eu gostei das manobras dele, mas aquele final ali da eliminatória tirou muito ponto dele. Então essa diferença do Gustavo pro Gabriel poderia ter sido bem menor, mas o Gabriel Pedrosa no caso, errou bastante coisinha no final. Em seguida, Lucas Red com 37,3 pontos, certo? Já repeti alguns elementos, teve vários errinhos. O Lucas Red, como eu falei pra vocês, ele erra, ele se recupera rápido dos erros, mas ele erra bastantinho e o que ele faz não é tão arriscado, então a pontuação dele não sobe tanto e cai bastante por causa dos errinhos, certo? O André Schinde ficou ali em 6º lugar, ele que não participou da final porque ele se tornou um dos juízes, certo? Então a gente não verá o vídeo do André Schinde aqui da final, certo? Que ficou em 6º lugar. E na sequência, Eduardo Moma, que clicou menos ali porque ele jogou bem mais devagar, como vocês puderam ter reparado ali. Beleza, pessoal? Bom, vamos agora avaliar o que interessa, que são as finais. Começando aqui com Gabriel Pedrosa, pessoal. Lembrando para vocês que a apresentação das finais tem 3 minutos, tem alguns critérios a mais que a gente vai ver na hora de mostrar a tabela, certo? Tem alguns critérios a mais e vamos lá começar aqui a análise das finais. Ele começou com o mesmo combo de braço, né, que a gente viu na eliminatória, e ele usou outra música, uma música também bem tranquila, bem calma, para tentar refletir naquilo que ele está mostrando no palco. Esse primeiro combo é interessante, combo no braço, ele com vários elementos diferentes, então é bem bom. Terminou com um whip bem bacana também. Mas vocês já reparam que ele não joga tão rápido, né? Isso provavelmente é proposital. Então a pontuação dele, mesmo quando ele acerta as coisas, aí ele errou pouco até agora, não sobe tanto, certo? Mais algumas manobras que ele vai fazer aí, mais algumas variações de whip que são legais. Aí um erro um pouco mais sério, que ele demorou um tempo, ele gastou um tempo para se recuperar, como vocês podem perceber. Aí praticamente foi uma penalidade, porque o Yoyo parou, mas ele não fez o Yoyo girar de volta, né? Combo frontal dele também, não tem tantos elementos, então a gente não pontua tanta coisa,
variações interessantes aí de hops. Alguns binds que ele faz ali sem muita esperança de acertar e ele acaba errando mesmo. Algumas passadinhas um pouco repetidas que a gente não considera em pontuação aqui, porque é muito parecido com o que ele já fez antes. Algumas manobras mais específicas que ele tenta fazer que ele acaba errando ali. Várias variações de chopsticks e algumas laçadas que são legais, que dão uma pontuação bacana. Como vocês podem reparar aí, esse combo é bem legal, né? Ele errou algumas coisinhas ali, mas é bem legal. Outro bind que ele acabou errando, ele subtraiu mais um pontinho da pontuação dele. De novo aí a gente não dá ponto porque é bem parecido com o que ele já fez antes, então é repetido esse elemento aí. Quando ele faz alguma coisa um pouco diferente, a gente dá a pontuação positiva ali, mas muitas vezes, né, como vocês vão reparar, isso não é uma coisa só do Gabriel Pedrosa, a gente não pontua de novo quando ele repete a manobra. Mais uns errinhos aí que ele não pontua como ele poderia ter pontuado. Combo frontal que ele já tinha começado a fazer antes, né, que ele tinha feito em outro momento, só que agora com outros elementos, então agora a gente pontua. Esse suicide teria sido muito legal se ele tivesse acertado, mas ele errou, infelizmente. E aí você começa a perceber que os negativos começam a pesar. São errinhos que boa parte das vezes ele se recupera rápido, certo? Mas começa a pesar um pouco na pontuação final quando a gente começa a analisar que ele tem quase a metade dos cliques positivos que ele tem, ele já tem negativo, já foi subtraído. Algumas manobras um pouco difíceis ali de você avaliar, porque elas são um pouco lentas e complexas, mas ao mesmo tempo não parecem ser tão arriscadas, então não pontua tanto também. Variações de whip do Gabo são muito boas, realmente muito boas. E algumas manobras que ele faz também são bem legais aí. E você pode ver que ele demora um pouquinho para se recuperar às vezes em relação ao que ele já tinha tentado fazer. Mas, em termos de performance, se a gente avaliar, ele não empolgou muito a plateia. Então, os critérios ali de performance, de sincronia com a música, não ficou tudo aquilo. Controle corporal também não. Showmanship, que é a presença de palco geral que você tem, né? O quão legal foi a sua apresentação. Também não foi tudo isso. E ele terminou com 52 menos 25, pelo menos pra mim. Analisando aqui os resultados oficiais, pessoal, a execução técnica dele ficou ali 17,8, muito prejudicada pelos vários errinhos e pelo fato das manobras dele não serem tão rápidas, então a pontuação dele não subia tanto, certo? Execução, controle foi até que bom, 3,5, né? Foi o eval dele mais alto. Diversidade das manobras também ok, mas vocês podem ver ali que o uso do espaço, né, que é a amplitude das manobras, a coreografia, o body control, o showmanship, que é qual é o grau de entretenimento da sua apresentação para quem está assistindo, foi ali na casa de 2 pontos. Lembrando que cada um desses evals aí vale 5, né? Então isso com certeza prejudicou a nota final aí do Gabo, além da penalidade ali que a gente consegue observar, certo, pessoal? Mas o Gabo com certeza ficou ali no top 5, ele ficou em 5º lugar, de novo, um pouco por conta da falta de jogadores desse ano, certo? Isso tem que ser considerado, mas ele sem dúvida alguma tem manobras bem legais, bem interessantes de você acompanhar. E isso nos leva ao próximo jogador, que é o Lucas Hedge, pessoal. Ele que tá jogando inicialmente aí com um Edge, né? Depois ele vai trocar e vai jogar com Balrog, certo? Mas vamos começar aí a apresentação dele. Ele começa bem, até com não tantos erros, várias variações aí. Joga bem mais rápido que o Gabo, então isso ajuda na questão de clicagem, de pontuação. Porque quando ele acerta as manobras, a pontuação dele sobe bem mais rápido também. Mas alguns errinhos, como vocês já estão reparando aí, certo? Vários errinhos. Muitas vezes ele se recupera rápido do erro e logo em seguida já vai para um outro erro. Então a pontuação dele cai rápido também, além de subir, ela cai rápido por conta dos errinhos. Mas algumas variações legais ali, alguns whips, alguns hooks bacanas, algumas laçadas interessantes. Mas nada super mega arriscado. Aí o Yoyo bateu na mão dele, então isso aí deu uma prejudicada no controle. Algumas variações aí de hops que ele fez quando a música mudou de ritmo. Infelizmente ele deu nó. Ele deu nó no Yoyo, então ele já perde 3 pontos no total e tem que trocar o Yoyo que ele tá usando. Aí ele repetiu o elemento, então eu não dei ponto de novo. Errou, então a gente tem que clicar ali o negativo. E ele faz esse combo aí bem rápido.
Aí ele vai jogar na horizontal, como não tem interação com a corda, a gente não dá ponto. E aí ele teve mais uma penalidade, como vocês puderam ter reparado, certo? Na verdade eu falei que ele tava usando um Balrog, mas não, né? Ele tá usando um Boreas, agora que eu reparei aqui. Mas enfim, aí ele repetiu o combo, então ele acertou, mas como ele já tinha feito isso, não conta ponto. Manobra que ele pula por cima do ioiô é legal, mas como não tem interação entre o ioiô e a corda, a gente não dá ponto, né? Então isso é bem importante de deixar destacado aí. Combos legais, mas quando ele tenta fazer, ele faz repetido, então a gente não dá ponto. E às vezes ele erra e isso faz a pontuação dele cair um pouco também. De novo, ó, essa manobra foi legal, mas algumas coisas ali que ele tá fazendo são repetidas. Alguns elementos, né, como vocês podem reparar, ele joga rápido. Isso faz com que ele faça muitos elementos diferentes em pouco tempo e daí ele tenha que repetir, né? Então, como vocês estão vendo aí, a pontuação dele não sobe tanto, não porque ele não tá fazendo muita coisa, mas é porque ele tá fazendo coisas repetidas. E aí, de novo, ele acertou uma manobra, mas ele já tinha feito antes e eu não dei ponto, certo? Mas os erros, você pode repetir os erros, que os erros são contados de novo sim, certo? Aí um chopstick, um combinho de chopsticks que ele tá fazendo, né? Aí ele repetiu, mas ele acertou, então esse combo foi bem legal, bem interessante. Aí de novo essa variação é que ele já tinha feito, então a gente não pontua. De novo esse Brand Stole que ele já fez antes, então não pontua também, certo? Esse elemento no braço ele já tinha feito. Esse daí de costas é a primeira vez, então a gente pontua, certo? Aí foi interessante, a gente dá um ponto, mas a apresentação dele já terminou e ele acabou ali sem conseguir finalizar a manobra de perna e terminou com 36 menos 19. Então, como vocês podem ver aqui pelos resultados oficiais, a execução técnica do Lucas Red foi um pouco menor ali do que a do Gabo, certo? E isso vale para os demais critérios ali, os demais evals, certo? Execução técnica, execução, controle ficou um pouco menor porque ele teve bastante errinho ali no meio. Diversidade das manobras, Trick Diversity também não foi tão alto por causa dessas repetições que a gente comentou. E coreografia também não foi tão alto, Body Control, Construction, né, que é a maneira como o freestyle foi montado, certo? Então, em performance também não foi muito surpreendente para o público que estava lá assistindo, o que deixou o Lucas Red em 6º lugar aí no nosso Campeonato Brasileiro de Ioiô. Além, é claro, das penalidades que complicaram bastante aí a pontuação final do Lucas Red. Bom, vamos pro próximo aqui, pessoal, que é o Eduardo Moma, pessoal. Beleza? Vamos lá ver ele jogando aí nas finais. Lembrando de novo, né, que as finais são apresentações de 3 minutos. Ele também optou por jogar bem tranquilo, certo? E ao contrário do Gabo, ele joga devagar aí, mas é por escolha mesmo, não é porque a corda é muito longa, não. E muitas coisas que ele faz, ele até não tá errando nada até agora, mas muitas coisas que ele faz são mais simples, então a gente não pontua. Aí, infelizmente, ele acabou errando o whip, como vocês puderam perceber. Algumas coisas mais simples que ele acabou errando, algumas coisas mais difíceis que ele tenta acertar e erra, então a pontuação dele já foi pro 0 ali, como vocês puderam reparar. Mas algumas coisas interessantes ali, algumas entradas bacanas de ver, que a gente pontua, certo? Mas em termos de performance, em termos de empatia com o público, que são os critérios de performance, não foi tão alto, né? Não teve uma performance muito boa que realmente chamasse a atenção de quem estivesse vendo. Essa manobra, esse triângulo foi bem legal, pena que ele se atrapalhou bastante ali na saída da manobra, então além de ter o negativo depois, ele perdeu muito tempo e a penalidade, como vocês estão vendo aí. Então foi um erro bem perceptível, né? Deu pra ver bem, então ele teve que fazer o ioiô voltar a girar de novo. A entradinha ali do frontal ele acabou errando, mas logo em seguida ele acerta alguns outros elementos. E aí a gente vai pontuando, como vocês podem reparar aí, pelo brilho da tela, certo? Aí ele já tá com 19, ele fez o Match 5, Match 5, né? Conhecido também como Match 5. Começa a jogar na horizontal, mas ele não faz tanta coisa, então a pontuação dele ali não sobe muito. Vocês podem reparar que não... Ele fez vários giros, mas nada disso é muito arriscado, muito difícil. Então ele ganhou 2 e perdeu 1 por causa dessa perda de controle aí, ao longo do combo horizontal, certo? E aí ele tá fazendo um L-hop circular, que é interessante, mas ele acabou errando ali no finalzinho. Outra manobra no horizontal, o finger spin, que ele tentou fazer, ele acabou errando e perdendo o controle. Então
Mais uma penalidade aí que vocês viram que o Yoyo parou de girar. Então isso aí realmente foi um problema aí. Agora ele acertou, fez um finger spin muito bom. E fez o DNA que acertou muito bem também. Aí ele tentou fazer um rejection e na segunda tentativa acertou, que foi uma manobra bem legal. Mas aí a apresentação dele já terminou. E como vocês puderam ver, ele teve vários errinhos ali que tiraram muito tempo dele, certo? E fizeram com que a pontuação dele não subisse tanto. E quando ele acertava alguma coisa, não era uma coisa muito difícil. Por exemplo, as horizontais dele, geralmente, por mais que ele acertasse ali, não valia muito ponto, porque eram coisas simples ali de giros que a gente não clica muito, certo? E na pontuação final aqui, execução, controle ficou um pouco baixo ali. Controle porque ele não fez coisa muito difícil e jogou devagar, então isso prejudica ali o controle que você tem, o controle geral. E em questão de performance, de coreografia, de body control, também não foi nada muito empolgante para quem estava lá assistindo. E isso deixou o Eduardo Moma em 7º lugar aí no Campeonato Brasileiro da categoria 1A. Com a pontuação final de 21,7. Além, é claro, teve as duas penalidades ali, então os dois stops, então por isso o -2 na pontuação. E ele terminou com 21,7 na pontuação final. Indo agora para o próximo, temos ele, Felipe Fenrich, pessoal. Ele que tá jogando com o Yoyo Factory Edge Ultimatum, certo? E eu digo pra vocês que ele foi o mais difícil de clicar aqui, porque ele varia muito entre acerto, erro, acerto, acerto, erro. Inclusive, ao longo dos brilhos da tela aí, vocês vão identificar algumas vezes que ele errou, eu dei positivo, ou que ele acertou, eu dei negativo, porque é difícil de avaliar. Ele optou por uma música bem mais calma, bem mais relaxante ali. Na verdade, é trilha sonora de um filme do estúdio Ghibli, que é muito bom. Eu recomendo, inclusive, o Castelo Animado, certo? Mas vocês podem reparar que, por mais que a música seja tranquila, ele faz muita coisa arriscada do início ao fim. E vocês podem reparar que as manobras fluem bem. Um elemento flui bem pro outro, e isso faz a pontuação dele subir muito e muito rápido. Suicide arriscado ali que ele fez, porque se ele tivesse errado ele dava nó. É um suicide triângulo. Mas vocês podem ver, a apresentação ainda tá meio no começo e ele já tá com 6 negativos. Aí foi interessante a pausa dramática que ele fez para encaixar com o novo ritmo da música, então foi bem interessante. Algumas manobras no pescoço, agora no braço que ele tá tentando fazer, que dão uma variação legal nas manobras. E são coisas difíceis e que pontuam, certo? Então isso é muito impressionante, ele faz muita coisa difícil ali de uma vez. Aí a entrada do combo frontal dele não deu muito certo. Manobra embaixo da perna ali que é difícil. Mais um elemento envolvendo o pescoço difícil, que a gente dá uma pontuação legal. Outra manobra envolvendo o braço. Tem muita coisa envolvendo o braço ou pescoço nesse freestyle, né? Ou então por cima da cabeça, que é esse caso aí com manobras com elementos bem complicados, bem difíceis, e muitos dos quais ele acerta, certo? Mas vários errinhos também, só que ele se recupera rápido de boa parte deles. Então foi uma apresentação aí que, poxa, tá jogando muito bem, apesar dos vários erros, hein? Porque realmente ele se arrisca muito, então tem muita coisa bem complicada. A sincronia com a música tá boa, mas eu acredito que não está perfeita, porque às vezes a música dá uma, como eu posso dizer, uma intensidade maior no violino e ele não acompanha com uma manobra mais intensa no mesmo instante. Mas ainda assim eu tô procurando migalhas aqui. Manobra no pescoço muito difícil, muito arriscada, muita coisa difícil em sequência que ele faz. Ele fez ali, eu nem consegui comentar que foi uma sequência de hops ali por cima da cabeça super difícil. Então a pontuação dele sobe demais, demais, demais. Brainstole invertido no pescoço, muito difícil também. Aí essas manobras de pescoço com chopstick. Aí foi interessante. Eu achei que a apresentação tinha terminado e o público também. Isso foi um erro, eu acredito, na montagem do freestyle, porque agora a música repete e não tem mais aquele tchan de você terminar a apresentação. E aí ele acabou errando bastante nessa etapa final. Então a pontuação dele caiu muito perto do que podia ter sido. Ele ainda faz algumas manobras, mas vocês podem ver que ele comete vários erros. E essas manobras de impacto aí que eu queria muito que ele tivesse acertado, ele infelizmente errou. Então vários erros aí no finalzinho, certo? Infelizmente. E aí ele terminou a apresentação com incríveis 105 menos 32. Muitos cliques positivos, pelo menos pra mim, só que ao mesmo tempo muitos e muitos cliques negativos. Então a pontuação dele caiu muito perto do que podia ter sido.
Olhando aqui os resultados oficiais, pessoal, ele terminou com uma Technical Execution alta, foi inclusive a segunda maior do campeonato, 40,9. Uma execução de nota 4, porque apesar dos vários errinhos, ele acertou muita coisa e muita coisa difícil, certo? Controle legal, diversidade das manobras muito boa, uso do espaço ok, coreografia foi boa, certo? Mas eu tenho um ponto ali que, para além desses critérios numéricos aí, que eu realmente acredito que a apresentação, a performance com o público podia ter sido bem melhor se a música não tivesse dado a sensação de que ela tinha terminado 30 segundos antes. Eu sei que a faixa original do filme, da trilha sonora do filme que a gente comentou, ela tem 2 minutos e 30, então ela repetiu, certo? Só que nesses 30 segundos finais, basicamente o Felipe errou mais do que no restante do freestyle. Teve muita coisa difícil que ele tentou fazer e errou. A pontuação dele nesses 30 segundos finais, ao meu ver, certo, prejudicaram ele e tiraram ele de uma possível segunda colocação, certo? É essa minha análise aqui, porque se ele tivesse feito uns 30 segundos finais um pouco mais consistentes, teria sido suficiente para ele pular de terceiro para segundo lugar, mas ainda assim foi uma apresentação muito bacana, muito bonita, com a nota final de 71,4 e foi bem merecido aí para o Felipe Fenrich, pessoal. E agora vamos para ele, para o Gustavo Amaral. Beleza, pessoal? Vamos analisar aqui as manobras do Gustavo, o freestyle do Gustavo. Eu devo dizer que foi um freestyle que eu gostei bastante, certo? Assistindo, ele ficou pau a pau ali ao vivo, quando a gente estava vendo, com o que o Felipe tinha mostrado, por razões diferentes. Eu acredito que a performance geral e a empatia com o público do Gustavo foi superior, mas, é claro, a dificuldade e o risco do Felipe é algo bem difícil de bater. Ele, de novo, é aquele estilo que eu comentei pra vocês, que é fácil de você pontuar, porque são manobras, são elementos bem definidos uns dos outros. Então é fácil você saber quando você dá o clique positivo, ou quando você dá o negativo quando ele erra. Então isso ajuda muito em termos de pontuação pra quem quer ter uma pontuação alta, né? Que vai ser o caso aí do Gustavo. Eu acho que talvez tenha sido o freestyle de 1A que eu mais cliquei dele, pelo menos que eu me lembre aí recentemente. De novo aí, ele tem uma presença de palco muito boa, uma empatia com o público legal, uma sincronia legal com a música, isso foi bem bacana, certo? Então isso realmente chamou a atenção do pessoal que estava vendo lá. Nada mega difícil se a gente comparar, por exemplo, com as manobras de pescoço e por cima da cabeça que o Felipe estava fazendo, mas menos erros também, certo? Combos legais, a presença de palco, como eu falei de novo, acompanhando a música, é uma espécie de dança junto com a música, além das manobras, né? Isso fica bem nítido pra quem tá assistindo. Alguns chopsticks aí, coisinha ou outra que ele acabou errando. Mas, aí um combinho mais rápido, mas a pontuação dele vai subindo e ele vai clicando e pontuando bem. Algumas manobras mais difíceis aí que a gente dá até 2 pontos. Alguns errinhos, infelizmente, mas ele também é aquele caso de alguém que se recupera rápido dos erros, então isso com certeza ajuda bastante. Hops, vários hops aí, diferentes uns dos outros para dar a pontuação. E você pode reparar, ele erra e logo em seguida ele já tá tentando outra manobra, já tá fazendo outra manobra. Aí em cima da cabeça, difícil, ele acabou errando, mas é difícil, eu dou 2 em boa parte desses elementos, 2 cliques. Como frontal dele, aí o público já estava bem entusiasmado dentro da apresentação, dentro da coreografia que ele estava fazendo, que ele tinha montado. Então realmente um dos melhores freestyles do Gustavo na categoria 1A, devo dizer. Eu ainda gosto muito do de 2019, de 2020, em termos de pontuação muito bom. Manobra difícil que ele tentou acertar e errou. Manobra na orelha muito difícil, eu dou 3 se não me engano, porque é bem complicada. Manobra no pescoço difícil, que você perde o contato visual, que também é difícil. Hooks complicados que ele errou alguns ali, daí ele acertou 2.5 e ele tá perseguindo esse 3.0 no palco até hoje, mas não foi dessa vez. Ainda assim o público gostou. Aí a música muda de ritmo e ele muda o estilo da manobra, ele passa a jogar na horizontal. E isso é bem interessante, quando a música muda de ritmo, você muda o estilo da manobra, o combo que você tá fazendo. Aí a manobra do Luiz Henrique Villaseñor, do México, né? Bem bacana. Mas olha só, pessoal, ele pontuou bem, ele acabou errando esse final, então ficou meio feio ali, não teve uma finalização do freestyle, mas ele terminou, pra mim, com 91 menos 26. E o que eu devo dizer? 91 positivos é uma pontuação bem alta mesmo.
De novo, eu acho que nos outros anos ali, 2022, 2021, 2020, de cabeça eu não lembro, eu não tinha dado mais de 90 cliques pro Gustavo, e aí eu dei. Só que ao mesmo tempo, ele teve aí 25, 26 negativos, que é muita coisa, mais do que em outros anos, certo? Então, de novo, esses negativos aí tiraram ele, o Gustavo, de uma possível terceira colocação, já que ele ficou um pouquinho atrás ali do Felipe, que a gente viu anteriormente, com 65,5 de pontuação final. Então a technical execution dele foi apenas 33, foi consideravelmente mais baixa, devo dizer, do que a do Felipe, que ficou logo na frente dele. Mas todos os critérios ali ele mandou bem. Então execução, controle, diversidade das manobras, coreografia, construção do freestyle, empatia com o público, tudo isso ficou bom e ele não teve penalidades também. Então isso aí ajudou ele, mas de novo, ele teve muitos negativos, né? E como o estilo dele não é tão arriscado quanto o Felipe, a pontuação dele não subiu tanto, não passou dos 100 cliques ali, por exemplo, certo? Ele ficou nos 90 e poucos ali, mas ainda assim foi um freestyle muito bom, que tinha o potencial, acredito, para ser o melhor freestyle do Gustavo, ele que já ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro aí 3 vezes, se não me engano, né? E também já foi vice em 2017, certo? Mas dessa vez ele ficou em quarto lugar porque ele errou um pouco mais, ele teve um pouco mais de negativos do que ele costuma ter. Apesar do freestyle em si, da montagem do freestyle em si, ter sido muito, muito boa, muito legal mesmo. Então Gustavo aí tá de parabéns e vamos agora pros próximos, né, pessoal? É ele, nada mais, nada menos do que o heptacampeão brasileiro, Daniel Borges, que fez um freestyle excelente mesmo, tá? Não tem nem o que falar. Vocês vão ver aí na pontuação, mas eu gostei muito. Primeiramente, o estilo da música chama muita atenção, é muito diferente do que o Daniel costumava jogar em outros campeonatos. Muito mais calma, eu acredito que é a trilha sonora de um filme também, apesar de não conhecer. E aí ele começa errando muita coisa no começo. O começo dele foi ruim, devo dizer. Triângulo muito interessante, combinou com a música ali. Mas o começo foi ruim porque a apresentação dele mal começou, ele já tá aí com 8 negativos. Então ele começou um pouco nervoso. E infelizmente isso manchou um pouco a sensação de que o freestyle dele foi bem executado, porque ele foi. A partir daí vocês vão ver um freestyle muito bem executado com poucos erros. Vai ter um erro mais grave mais à frente. Mas primeira coisa, a música muda de ritmo, ele muda o combo. Ele muda o tipo de manobra que ele tá fazendo. Agora fazendo um combo de braço, certo? E como a música não é uma música particularmente alegre, você pode ver que a performance dele reflete isso e ele não fica sorrindo pro palco, certo? Não faria sentido ele ter a mesma postura do Gustavo, né? De ficar sorrindo pra plateia com uma música desse tipo. Mas faz sentido, é parte da construção da performance. Aí foi excelente esse combo, muito difícil mesmo. Aí um errinho que é quase imperceptível, mas alguns elementos que ele puxou do Chen Yang, da China. Manobras arriscadas, manobras difíceis, e boa parte do que é difícil ele tá acertando tudo aí. Então isso aí realmente é bem interessante. Dá uma pontuação bem legal. De novo, a música muda o ritmo, ele muda um pouco o combo que ele tá fazendo, certo? Aí algumas manobras mais difíceis que ele tenta fazer, uns meta-combos. Boa parte ele acerta, que dá uma pontuação legal. Hook 2.0, que dá uma pontuação bacana. Aí ele já tá bem mais confortável no palco. Aquele nervosismo do início que ele tinha errado muito já saiu bastante. Sincronia excelente, excelente. Ponto na batida da música, que no caso é o violino. Então muito bom mesmo. Postura excelente, faz todo sentido, muito coerente com a música que ele escolheu. Manobra no pescoço muito interessante. Aí suicide mega arriscado por cima da cabeça, que eu dou 2 pontos. Manobra que ele perde o contato visual também. Outra manobra ali envolvendo o outro braço ali, que também dá uma pontuação legal. Muita coisa difícil e errando muito menos, por exemplo, do que o Felipe. Aí o estilo da música mudou de novo. Ele faz algo mais acelerado ali para acompanhar o piano. Alguns elementos aí bem interessantes no frontal dele que ele acabou errando. Aí ele faz a horizontal dele e agora ele vai estar terminando o freestyle com as horizontais. A horizontal dele é muito boa, tem muita coisa que faz sentido na apresentação, que é bem difícil. Por exemplo, esse bind aí e alguns outros elementos. Hook 2.0 no horizontal muito difícil e esse bind para finalizar excelente, num dos melhores freestyles que o Daniel já fez.
Assim, eu gosto muito da consistência dele de 2015, 2016, pra eu poder dizer que esse foi o melhor freestyle que ele já fez. Em questão de pontuação, em questão de dificuldade, em questão de montagem, coreografia, com certeza, mas aquela penalidade que ele teve ali mais no começo prejudicou um pouco, digamos assim. Mas ainda assim foi um freestyle excelente. A pontuação dele, vocês viram, foi muito alta, 124 menos 16. Ganhava de qualquer outro freestyle campeão brasileiro antes dele, né? Então, ganharia do próprio Daniel em 2021, ganharia do próprio Daniel em 2020, certo? Ganharia de mim em 2022, certo? Porque teve uma pontuação muito alta, pelo menos na minha avaliação aqui. O começo foi problemático, ele teve muito errinho meio besta no começo ali. Eu acredito que por conta do nervosismo no palco, né, realmente dá um nervosismo ali até você conseguir se acostumar com a sensação, mas logo em seguida ele vai embora. E de novo, performance excelente e muito coerente com a música que ele escolheu, que é bem diferente do que ele costumava fazer em outros freestyles. Então isso é bem interessante, certo? Então a pontuação dele foi altíssima, 97,5, é realmente muito alta, certo? Infelizmente ele teve esse errinho aí que vocês estão vendo agora na reprise aí, que deu 1 ponto de penalidade para ele. Foi um erro um pouco mais grave de você reparar, certo? Mas ainda assim, Technical Execution foi a nota máxima, foi a clicagem mais alta de todas, porque ele fez muita coisa difícil, ele errou bem menos do que o Felipe, né? Em questão de negativos, ele teve menos da metade, então isso com certeza ajuda muito. E em termos de performance e postura corporal, dava pra ver que estava bem treinado e bem redondinho com a música, certo? Então, execução boa, controle foi a nota máxima, né? Então, a nível Brasil, realmente não tem como ficar melhor que isso, certo? Não tem, pelo menos por enquanto. Diversidade das manobras excelente, coreografia muito boa, showmanship, isso é interessante. Empatia com o público, nota 5, nota máxima. Por quê, pessoal? Não é um freestyle, não é uma apresentação para você assistir e ficar dançando junto ou ficar batendo palma na batida da música, porque é uma música muito diferente, né? Do que, por exemplo, de novo, a escolha musical do Gustavo, que eu acho que é um contraste bem bacana. O Gustavo, ele foca numa performance que empolga, e o Daniel, ele focou numa performance um pouco mais controlada, um pouco mais calma, um pouco mais, posso até dizer, delicada, talvez. É difícil achar a palavra ali, mas tem uma pegada bem diferente e faz sentido, como eu falei, foi uma performance muito coerente com a escolha musical dele. Então, excelente freestyle do Daniel Borges, pontuação 97,5, muito acima de todos os demais, e o 7º título de campeão brasileiro, muito, muito merecido. Ele foi muito aplaudido, inclusive, aí depois, certo, pessoal? Vamos agora para o último jogador que estava tentando defender o título, certo? Mais ou menos, que no caso aqui sou eu, pessoal. Por que eu falo mais ou menos? Eu pensei muito em não participar na categoria 1A esse ano, em 2023, porque eu estava ajudando na organização e tudo mais, então não era muito compatível eu, como eu posso dizer, eu tentar competir pra valer, assim, e tudo. Mas eu decidi praticar bastante em uma performance que eu gostasse. Então eu usei a música do momento ali, que era I'm Just Ken, do filme da Barbie, que foi a maior bilheteria de 2023, justamente para tentar empolgar a galera. Ao invés de fazer um freestyle competitivo, como foi o que eu fiz em 2022, eu tentei fazer uma performance que agradasse o pessoal, já que o local era mais público, tinha muita gente que não é da comunidade do Yoyo assistindo, e eu queria fazer algo interessante nesse sentido, certo? Falando aí das manobras, pessoal, isso é até interessante. Vou deixar a pontuação rolando aí. Mas teve muita gente que depois de ter assistido os freestyles achou que eu pudesse ter vencido. Mas isso é por causa da performance, e eu sabia que eu ia ser a última pessoa, então eu abusei da performance para causar uma boa impressão de, digamos assim, fechar com chave de ouro o campeonato. Essa manobra foi a única que eu queria realmente ter acertado e errei, infelizmente. O resto que era de impacto eu acertei e eu saí feliz. Aí essa horizontal aí foi tenebrosa, esse final aí, muito errinho, muita coisa que eu tentei acertar e errei, então a pontuação caiu muito, desabou nessa parte aí. Essa horizontal de costas aí também não vale muita coisa, certo? Mas eu tô tentando acompanhar o ritmo da música, tentando fazer algumas coisas um pouquinho mais difíceis aqui e ali, pra também a pontuação não ficar tão zerada. E aí que eu realmente tento sincronizar com a música.
Não é um freestyle com tantas manobras em relação ao que eu fiz em 2022, por exemplo. Então eu sabia muito bem que eu ia clicar menos, porque eu montei o freestyle dessa forma. Por exemplo, essa manobra aí que o pessoal gostou, eu fiz realmente pro pessoal gostar e achar legal de assistir e acompanhar. Mas em termos de pontuação, não vale tanta coisa, pessoal. Como eu falei, pular por cima do ioiô não dá ponto, porque não tem interação entre o ioiô e a corda. E alguma coisa mais difícil que eu tento fazer, eu erro, muitos errinhos, tá? Em quantidade de cliques negativos eu empato ali com o Daniel, mas parece que eu errei menos porque boa parte do que eu quero fazer de impacto eu acerto. Então muita coisa que não vale tanto ponto. Essa daí vale e sincronizou com a música legal, mas muita coisa que não vale tanto ponto. Aí eu tento fazer alguns elementos que dão uma pontuação para tentar compensar um pouco, mas ainda assim não é nada muito denso. Alguns tempos ali que podia ter usado para fazer alguma coisa e não fiz, justamente para sincronizar melhor com a música. Então foi intencional algumas pausas ali para não ir mais rápido do que a música estava indo, certo? Boa parte, de novo, do que eu quero fazer que tem impacto eu acerto, então isso dá uma sensação legal pro público. E uma coisa importante num freestyle sempre é terminar de uma maneira legal, de modo que o pessoal perceba que é um término de apresentação e você acerte a manobra, que foi o caso dessa daí. Eu acertei essa manobra, eu fiquei muito feliz. Veja só, é um DNA, não tem nada de muito especial se você já assistiu vídeos no TikTok aí que viralizam, certo? Mas foi legal, foi um bom encerramento, porque eu acertei bem no ritmo da música e realmente minha performance foi montada para mostrar que aquilo ali era o final, era o encerramento. E o pessoal gostou bastante, devo dizer. Então eu saí muito satisfeito do palco. A meta desse ano aí, 2023, era realmente ter uma performance legal. E eu acho que eu saí satisfeito. Na verdade, eu saí muito satisfeito, pra ser honesto. Mas em termos de pontuação, como vocês viram, não teve tanta coisa. Eu, pelo menos, no meu julgamento, eu fiquei com 78 menos 16. É bem menos do que eu fiz, por exemplo, no meu próprio julgamento, em 2022, que foi o ano que eu ganhei, certo? Então foi um freestyle menos denso em termos de manobras, em questão técnica, mas foi proposital. Olhando ali os resultados, né, minha execução técnica ficou em 40,2, veja que ficou bem abaixo do Daniel, que ficou com 60, e abaixo até do Felipe, que ficou em terceiro lugar, justamente porque eu não engrossei muito o caldo ali na questão de colocar muito elemento nesses 3 minutos. Mas em questão de performance, eu saí feliz, né? O uso do espaço foi a nota máxima, controle corporal foi legal, coreografia e construção do freestyle foi muito bom, e showmanship, que era o que eu tava mirando mesmo, foi a nota máxima e sem penalidade nenhuma, então eu saí bem feliz do palco, sem dúvida alguma. Tenho muitas lembranças boas desses 3 minutos aí, que foi realmente os 3 minutos mais divertidos que eu já tive com o ioiô, isso com certeza. E o que fez a apresentação parecer boa para quem estava assistindo na hora foi que as manobras de impacto que eu queria acertar, boa parte delas eu acertei. Então a parte que eu fico no chão eu acerto, a parte que eu jogo o ioiô de costas eu acerto, o DNA no final eu acerto. Então, por mais que eu tenha errado bastantinha coisa aqui e acolá, a sensação, eu saí feliz do palco, porque eu tive a sensação de que eu fiz o freestyle que eu queria fazer. Então isso aí é uma questão até psicológica às vezes. O Daniel não saiu tão feliz do palco porque ele teve aquela penalidade meio feia ali, que demorou uns segundinhos, que foi bem perceptível. Ele teve vários errinhos no começo, certo? Mas em questão de quantidade de cliques negativos, teve a mesma quantidade, eu e ele, né? Eu dei 16 negativos pra mim, 16 negativos pra ele, só que eu fiz muito menos manobra, né? Então a pontuação minha ficou muito lá pra baixo. E isso me deixou em segundo lugar aí no Campeonato Brasileiro de Ioiô 2023. Então, analisando aqui, pessoal, os cliques, de novo, na direita ali em azul é a pontuação oficial, então o Daniel amassou todo mundo com 60 em execução técnica, contra 40,2 meu, 40,9 do Felipe, certo? E na minha clicagem, vocês podem ver que eu fico em quarto na questão de execução técnica, pelo menos pra mim, certo? Que é a parte laranja que vocês estão vendo. Então, pra mim, o Daniel ficou com 108, eu fiquei com 62, bem abaixo, o Felipe ficou com 73, o Gustavo ficou com 65, certo? Então fica bem visível ali que a pontuação do Daniel foi muito impressionante, foi muito acima dos demais, então essa vantagem toda na pontuação dele foi muito merecida.
Pra mim, até inclusive, o Felipe clicava consideravelmente mais que eu e o Gustavo clicava um pouquinho mais que eu também. Daí abaixo disso tem o Gabriel Pedrosa, já um patamar mais abaixo ali. Você pode ver que tem uma diferença grande do quarto pro quinto lugar aí. O Gabriel Pedrosa, no caso, ele errou muita coisinha e ele não jogava tão rápido, então 52 menos 25 prejudicou. Certo? Lucas Hed, ele repetiu muita manobra, então também a pontuação dele não ficava tão alta. E o Eduardo Momo jogou bem devagar, bem tranquilinho, e a pontuação dele também não subiu tanto. Mas vocês podem ver ali que em muitos casos a proporção da execução técnica calculada por mim versus a execução técnica oficial, que é a coluna em azul, ficou bem próxima, ficou bem parecido, né? Então, por exemplo, eu dei 36,1 para o Gustavo e a pontuação oficial dele foi 33. O Daniel ficou com 60 nos dois. O Felipe ficou com 40,6 para mim e 40,9 no oficial. Então ficou bem coerente ali boa parte dos jogadores, certo? Bem parecido, né? Só para mostrar para vocês como que se chega nessa pontuação. E analisando a tabela completa aqui, bom, foi com certeza uma surra em termos de pontuação, né? 97 para 76 é uma diferença muito grande, aí 21 pontos basicamente, certo? Que eu me lembre, uma diferença tão grande assim foi só 2014, se não me engano, que o Vitor Hugo, o Vitor Sakeli, ganhou com uma vantagem muito grande. Desde então os campeonatos não têm sido uma surra tão grande assim, certo? Mas vamos lá. Eu fiquei em segundo, eu podia ter tido uma pontuação maior? Podia. Não vou falar que eu ganharia, porque aí seria mentira da minha parte. Mas, por exemplo, o meu freestyle de 2022, que eu usei para ganhar o Campeonato Brasileiro em 2022, ficaria na frente do freestyle que eu fiz em 2023. Então, se nesse freestyle eu fiz 76 pontos, se pegar o freestyle que eu fiz em 2022, eu acredito que eu teria feito uns 85, talvez 90, considerando ali que a nota máxima foi 97,5 do Daniel Borges. Não seria o suficiente para ganhar do Daniel, com certeza, mas não teria essa diferença tão gigantesca aí, certo? E o Felipe, por mais que ele tenha muita manobra legal, muita manobra difícil, ele erra muita coisa. A quantidade de cliques negativos dele foi muito acima de todo mundo. Então a pontuação dele caiu bastante por conta disso. Ele se arrisca demais e, consequentemente, ele erra demais também. E como vocês veem ali na pontuação, um errinho pesa na pontuação final. O Gustavo ficou em quarto lugar, um pouquinho atrás ali do Felipe, mas jogou bem também. E aí vocês podem ver que o quinto, o sexto e o sétimo já estão bem atrás ali na pontuação do Gustavo. Então é praticamente aí 29 pontos de diferença entre o quarto e o quinto lugar. Nos demais critérios ali, pessoal, o Daniel realmente foi imbatível em tudo praticamente, né? Só em uso do espaço ali, que ele não ficou com a nota máxima e eu fiquei, mas o resto foi muito merecido, como eu falei pra vocês, uma apresentação muito bem montada, muito bem executada, com muito recheado de manobras, muito recheado de elementos e manobras difíceis, certo? E apesar da penalidade que deu uma caidinha ali na apresentação dele, foi uma apresentação com não tantos erros, certo? A apresentação dele teve menos erros do que 2022 e 2021, por exemplo, e 2020, né? Então, apesar da penalidade, teve menos erros. E toda a performance foi muito bem montada. Eu foquei muito na performance e me dei bem nos critérios de performance, mas eu precisei abdicar por conta disso da execução técnica e ficou um degrau bem grande, como vocês podem reparar. O Felipe, ele teve como eu posso dizer, os evals dele eu acredito que não são o suficiente para bater o Daniel, mesmo que o Felipe tivesse acertado mais, tivesse feito um freestyle mais consistente, certo? Mas eu acho que tem a ver muito com postura corporal, eu acredito, e talvez velocidade de se recuperar dos erros, eu sinto isso, né? O Daniel, você sente ali que quando ele erra, ele já se recupera rápido e não perde a postura. O Felipe parece que perde um pouquinho ali no body control, na minha visão. O Gustavo ficou em quarto, ele fez um freestyle legal, podia ter ficado em terceiro, podia ter ficado em segundo, mas ele teve mais cliques negativos, né, do que o normal. Então, por mais que o freestyle dele fosse muito bom, muito bem montado, ele errou um pouquinho mais do que ele costuma errar, apesar de não ter tido penalidade. E aí a gente tem ali o Gabo, que não teve uma pontuação tão alta porque não teve uma performance tão legal. Isso, inclusive, se aplica ao Lucas Hed e ao Eduardo Moma também, não teve uma performance muito chamativa. Os três tiveram algumas penalidades, o Lucas Hed repetiu muita manobra, né? Então isso fez com que a pontuação dele não subisse. E o Eduardo Momo jogou bem devagar e não fez muita coisa arriscada e a pontuação dele também não subiu tanto por conta disso, beleza?
Bem, pessoal, essa foi a nossa análise completona aqui de todos os freestyles, tanto da eliminatória quanto da final, do Campeonato Brasileiro de Ioiô 2023. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, deixa o seu like, isso é muito importante pra gente, certo? E a gente se vê, é claro, nos próximos vídeos do Falando de Ioiô. Um grande abraço pra você e até a próxima!